Olá, alunos do primeiros anos, tudo bom com vocês? Quero cumprimentar os meus alunos da Escola Eurico Salles, o primeiro ano M1, o primeiro M2 e o primeiro ADM. E a Escola Leide Cosme, primeiro ano M1 e primeiro M2. Nesse período de suspensão das aulas, vocês estão recebendo atividades pedagógicas não presenciais, nas quais a disciplina de Química é enviado para vocês todas as quartas-feiras pelo grupo de WhatsApp e também pela sala de aula virtual. Nessa aula de hoje, a minha proposta é estar corrigindo uma dessas atividades nas quais vocês receberam dois links, uma de vídeo aula para revisão de conteúdo sobre estrutura atômica, né? E após a revisão dessa aula, foi proposto que vocês respondessem um formulário, né? Esse formulário aqui que vocês estão vendo, ok? Eu vou estar respondendo esse formulário, assim como vocês fizeram, com a intenção de corrigir essa atividade. Vamos lá? Bom, aqui vocês colocaram, no número da escola, eu coloquei as duas para abranger, né, as duas, a turma de vocês e um nome. Vamos para a primeira questão. Ele quer indicar o número atômico, o número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons que existem no átomo de mercúrio. Ele disse que o número atômico do mercúrio é 80 e a massa 200. Então, vamos dar uma revisão aqui, como se representa o elemento químico, né? Então, aqui a gente representa qualquer elemento químico, né, por uma letra, né? E logo aqui abaixo, o número atômico representado pela letra Z e o número de massa logo aqui em cima. Um exemplo foi dado aqui, ó. A letra C é o símbolo do elemento carbono, né? O número atômico dele é 6, significa que o número de prótons também dele é 6 e o número de elétrons também 6. Né? Porque aqui, como o elemento ele está eletricamente neutro, ou seja, o número de totais de carga positiva e de carga negativa são iguais. Então, se eu tenho um número atômico 6, eu também tenho 6 prótons e também 6 elétrons. 6 prótons, cargas positivas, e também 6 elétrons de carga negativa, ok? Lembrando que o número atômico também é um número de prótons, ok? O número atômico é a identidade do elemento químico. É ele que fornece quantos prótons tem no núcleo, ok? Então, voltando aqui para a questão, então nós temos, se eu digo que o número atômico dele é 80, então o número de prótons dele é 80. O número atômico é o número de prótons que está no núcleo, tá? E se ele também tem 80 prótons, então ele também tem 80 elétrons, ok? Que ele está no estado neutro aqui, eletricamente neutro. Número de prótons positivo é igual ao número de elétrons negativo. Ok? E o número de nêutrons? O número de nêutrons, basta eu diminuir a massa pelo número atômico, que eu vou encontrar o número de nêutrons. Ok? Voltando aqui para a questão. Se eu diminuir, então, a massa, que é 200, pelo número atômico, o número de prótons, que é 80, tá? Eu vou encontrar um número de nêutrons igual a 120, como vocês fizeram, ok? Próxima questão. Qual é a massa do átomo de cálcio? Lembrando que a massa, né, é somar as partículas que estão no núcleo, né? Olha lá, a formulazinha de número de massa, né? Basta nós somarmos o número atômico, ou seja, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Lembrando que essas partículas são as partículas que estão no núcleo. Vou pegar a última questão aqui para vocês se lembrarem. Aqui um elemento químico, né, um modelo de um átomo proposto por Rutherford, e no qual ele nos mostra que nós temos duas regiões distintas, o núcleo, composto por partículas, prótons e nêutrons, né? E temos a região da eletrosfera, onde circulam os elétrons. A massa toda do átomo se encontra no núcleo, né? Ou seja, o que compõe a massa de um átomo aqui é apenas a soma dos prótons e dos nêutrons. A massa do elétron é desprezível. Nesse caso aqui, só conta as partículas que estão no núcleo. Então, basta eu somar, né? Aqui em cima, para responder a questão, basta eu somar, né? Se eu tenho prótons, número atômico 20, ou seja, eu tenho 20 prótons. E também com 20 nêutrons, né? Prótons mais nêutrons, eu vou ter um número de massa igual a 40, ok? Próxima questão. Essa questão aqui, ele pede, né, indique a alternativa abaixo, ó, aquela que identifica
um átomo de um determinado elemento químico, que diferencia de todos. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que qual é a partícula que identifica, qual é a identidade de um elemento químico, né? O registro de um elemento químico é o seu número atômico, né? É ele que define que elemento que é, ok? A identidade do elemento químico é o seu número atômico, é o número de prótons que ele tem no núcleo, tá bom? Próxima questão. Nessa questão, ele fornece para vocês a representação do cobre. Repare o que tem de diferente aqui no cobre. O cobre ele tem um número atômico 29, né? E ele tem uma carga aqui do lado dele, ó, mais 2. Essa carga significa, né, o seguinte, que a gente tem a formação de íons. Íons são os átomos que ganharam ou perderam elétrons, apenas elétrons, tá? Então o átomo ele pode ganhar elétrons ou ele pode perder elétrons. Se elétron tem carga negativa, quando ele ganha elétrons, ele vai ficar negativo, ele vai virar um ânion, um íon de carga negativa. E se ele perde elétrons, ele está perdendo carga negativa, então ele vai ficar com carga positiva em excesso, ok? Por isso que ele fica positivo. Um cátion é um íon de carga positiva, que perdeu elétrons. Então, se ele nos disse que o cobre ele está com carga mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. O número atômico ele é 29, significa que ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Mas como ele perdeu 2 elétrons, a resposta é 27. Ele tinha 29, continua sendo o número de prótons dele. Só que elétrons ele tinha 29, só que aqui diz, a carga nos diz que ele perdeu 2. Portanto, ele tem 27 elétrons. E a última questão, o modelo atômico, né? Esse modelinho aqui é proposto por Rutherford, né? Foi um cientista que propôs o modelo para o átomo, explicando que ele é formado por duas regiões distintas, né? Que o núcleo é muito pequeno e denso, né? Que compõe, apesar de ser pequeno, ele compõe toda a massa do átomo, ok? Bom, gente, por hoje é só, a atividade está respondida. Ao final, vocês clicaram em enviar e aí chegou todas as respostas de vocês para mim, ok? Até mais, até a próxima correção.